Fala, meu povo, tudo dominado, tudo tranquilo, ó. Tivemos um probleminha técnico, mas não paramos. E hoje a gente vai tratar do nosso contagem regressiva, 22º dia, né? Faltando 22 dias para a tua prova. Nós estamos trabalhando o top 2 do SEBRASP, que é a organização administrativa. E o que foi que eu fiz? Eu dividi essa organização administrativa em duas partes. A primeira parte para o 22º dia e a segunda parte para o 21º dia, tá? Por quê? Porque é muita coisa e aí eu preciso organizar a sua cabeça, tá certo? Porque a gente tem a parte dos órgãos, né? E também tem a parte das entidades da administração indireta. Então, vamos aqui, ó, começar aqui a nossa luta. Mas antes de começar, a gente tá no layoutzinho diferente, né? Porque, como eu disse a vocês, deu um probleminha técnico. Mas antes de começar, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar, de comentar. Me ajude aí no processo de divulgação. Se você ainda não é inscrito no canal da Tia Lid, por favor, se inscreva no canal. Lembre-se que esse projeto está passando simultaneamente no canal do YouTube do Curso Prime, no canal da professora Lidiane Coutinho. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, comente, tá bom? Então, ó, vamos primeiro para a primeira parte do top 2 aí de organização administrativa. Aqui, ó. Lembrando que o nosso contagem regressiva aqui, né? Você pode adquirir o seu vadimeco mapeado aqui de direito administrativo. Todo o conteúdo programático do seu concurso está aqui, a parte da legislação, os assuntos mais cobrados, as leis mais importantes, os artigos mais cobrados. E também o nosso curso com 150 questões comentadas, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó, só para você entender. Organização administrativa, que é o assunto aqui da nossa matéria, né? Top 2 aqui, ó. Top 2. Incidência 10,99%. 333 questões caíram desde os anos de 2018 até 2024. Um total de 3.031 questões. E aí, gente, a gente vai dividir esse... Como eu falei para vocês, a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte e a segunda parte. A primeira parte para o 22º dia e a segunda parte para o 21º dia, tá? Começando aqui, ó, com a nossa primeira parte, quais são os artigos mais importantes e quais são as leis mais importantes. A gente vai fazer leitura aqui da Constituição Federal, os artigos 37, inciso 19 e inciso 20, parágrafo 8º, o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, e os artigos 173 a 175. Além dele, nós vamos fazer leitura do Decreto-Lei 267, os artigos 4º e 5º, e a Lei 9784, para falar aí do conceito de administração pública em sentido subjetivo, o artigo 1º, parágrafo 2º, incisos 1 a 3. Então, vamos nós. Começando aqui com o nosso vadimeco. Ó, o nosso vadimeco está aqui, aparecendo aqui para vocês, né? Tudo bem bonitinho, ó, um sumário interativo aqui, para você não se desorientar. Aqui eu coloco aqui de cada tópico aqui, os assuntos mais importantes, as leis mais importantes, os artigos mais cobrados, o mapa da aprovação, e a gente começa aqui, ó, o nosso primeiro ponto, organização administrativa. Então, vamos fazer a leitura aqui, ó, do artigo 37, inciso 19, da Constituição, que fala da administração indireta, o 20, que fala das subsidiárias, o parágrafo 8º, que trata aí da possibilidade do contrato de gestão, o contrato de desempenho, o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E, que fala da criação dos órgãos, e o 173 a 175, que fala aí das entidades da administração indireta, as empresas estatais, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Artigo 37. A administração pública direta e indireta. Aumentar aqui, ó. Para ficar melhor aqui para você. Pronto, né? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Aí vamos fazer as anotações. O inciso 19, ele trata das entidades
aqui ó, nas nossas anotações, as entidades da administração indireta, tá certo? E o inciso 20 fala das subsidiárias. Subsidiárias, tá bom? Então, ele vai te dizer assim, ó, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, de definir áreas de atuação. O que é que você precisa saber aqui? Que existem as criadas e existem as autorizadas. Enganchando aqui com a jurisprudência do STF, você vai ter que entender que são criadas as autarquias e as fundações públicas de direito público, porque é um posicionamento do STF. Então, aqui criada é a autarquia, mais a fundação pública de direito público, que é jurisprudência. E as autorizadas são as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas de direito privado. Tia Lídia, isso tem a ver com o quê? Com a personalidade. Quando eu digo que ela é criada, é porque ela vai adquirir personalidade com a lei, ela vai ser pessoa jurídica de direito público. Quando eu digo que ela é autorizada, é porque a personalidade dela vai ser dada por um registro. No nosso caso aqui, ou cartório ou junta comercial. Então, eu tenho as criadas, que são pessoas jurídicas de direito público, tá? Que aí, nesse caso, serão as autarquias e as fundações públicas de direito público. E eu tenho as autorizadas, que são pessoas jurídicas de direito privado, que aí vão adquirir personalidade no cartório ou na junta comercial, que são as fundações públicas de direito privado, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, ok? Aí, além disso, ele vai dizer assim, ó, cabendo a lei complementar nesse último caso, que o último caso é esse, a fundação. Definir a área de sua atuação. O que é que você precisa saber para você entender aqui, né? O que é que você precisa saber para você não se desorientar aqui? É que eu vou ter a lei específica para criar ou para autorizar, tá certo? E eu vou ter a lei complementar para definir a área de atuação de cada fundação. Só você tem que se lembrar que não é uma lei complementar para cada fundação, não. Só vai ser feita uma única lei complementar e essa uma única lei complementar vai definir a área de atuação das fundações do governo, tá certo? Então, lei específica, eu preciso de uma lei para cada entidade. Lei complementar é uma única lei que vai ser feita no país e ela vai definir a área de atuação das fundações, tá certo? Tranquilo? Agora, vindo para o inciso 20. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiária das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A Constituição Federal entende que toda vez que uma entidade precisar de uma subsidiária, essa entidade tem que ir até o governo, pedir o governo para pedir autorização legislativa, lá no legislativo, óbvio, para criar subsidiária. Então, se a Petrobras precisa de uma subsidiária, vai lá no governo, pede lá para o governo e pedir autorização legislativa. Então, em cada caso, presta atenção no que ele diz, em cada caso tem que ir lá pedir autorização legislativa. Se o Banco do Brasil quer participar de um banco do setor privado, né? Vai comprar ações desse banco, participar, né? Aí tem que ir lá pedir autorização legislativa. Esse é o posicionamento da Constituição, mas não é o posicionamento do STF. E a tua prova é SEBRASP. E tu tem que saber disso. Então, o que é que vai acontecer aqui? Para o STF, numa ADI, que é badaladíssima, que aí nós vamos falar de jurisprudência agora, porque a gente tem um momento certo para falar, né? O que é que vai acontecer? Se a lei aqui específica que está aí autorizando, por exemplo, a criação de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, vou dar um exemplo aqui. Se essa lei específica que está autorizando a criação da sociedade de economia mista, da empresa pública, ela já mencionar a criação da subsidiária, não precisa ir em cada caso lá pedir autorização, não. Isso é o posicionamento do STF que o SEBRASP anda cobrando.
Isso é jurisprudência. Então, o que é que tu tem que ter cuidado na tua prova? Se vai perguntar jurisprudência ou se vai perguntar a Constituição Federal. Ok? Agora, vamos lá. Parágrafo 8º. Presta atenção nesse parágrafo 8º, que na parte 2 você vai ter que ter conhecimento. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades, das entidades da administração direta e indireta, poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho por órgão ou entidade, cabendo à lei dispor. Pronto. O que é que você precisa saber daqui? Que o poder público está aqui, ó. O poder público está aqui. Aí um órgão, ou uma autarquia, ou uma fundação pública, ou uma sociedade de economia mista, ou uma empresa pública, podem fazer um projeto baseado no princípio da eficiência, botar esse projeto em andamento e ir pedir para fazer um contrato de gestão com o poder público. Se esse contrato de gestão, mediante contrato aqui, chamado contrato de gestão e desempenho, se esse contrato de gestão aqui for feito, aí essa galera aqui vai ter uma ampliação de autonomia. Que autonomia, Tia Lídia? GOF. Gerencial, orçamentário e financeiro. Mais dinheiro, mais autonomia para trabalhar, mas tem que cumprir as metas do projeto, que é baseado no princípio da eficiência. Já vou te dar a deixa aqui. Qualquer órgão ou entidade de administração indireta pode fazer essa ampliação de autonomia, mas presta atenção no que eu vou te dizer para tu matar a charada. Se esse contrato for feito por uma autarquia ou uma fundação, ela vai se qualificar como agência executiva. Sério, Tia Lídia, seríssimo. Então, a autonomia, ela pode ser feita por qualquer órgão ou entidade. Qualificar como agência executiva por conta dessa autonomia só autarquia e fundação. E nós vamos ver isso quando? Na segunda parte do top 2. Tranquilo? De boa? Pronto. Agora vamos para o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84.6. O que é que ele quer dizer aqui? Que órgãos são criados e extintos por lei. A organização e o funcionamento aqui, ó. A organização e o funcionamento aqui, ó, dos órgãos pode ser feito por decreto autônomo, né? Desde que isso não implique aumento de despesa, né? Então, o que é que você tem que saber aqui? Que órgão tem que ser criado e extinto por lei. Não pode ser decreto. E quando eu digo lei, eu estou falando de lei que passa pelo processo legislativo. Então, pelo amor de Deus, pela hóstia consagrada, isso não cai, isso despenca nas tuas provas. Órgão não pode ser criado por decreto, não pode ser extinto por decreto. Agora, botar o órgão para funcionar, decreto. Tá certo? Tranquilo? Tudo dominado? E pra gente fechar aqui, ó, artigo 173, parágrafo 1º da Constituição. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. A lei, que a gente vai estudar na parte 2, estabelecerá o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e suas subsidiárias, que explora a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre sua função social, sujeição ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração. E parágrafo 4º. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que visa a dominação do mercado, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário do lucro. O que é isso aqui?
O governo pode criar sua empresa pública e sua sociedade de economia mista para 2 objetivos. Artigo 173, que é a intervenção do domínio econômico na forma direta, é ir lá para o segundo setor, bater de frente lá com o mercado para balancear o mercado e evitar a formação de cartel, ou artigo 175, que nós vamos ler agora, que é prestação de serviço público. Então, o governo pode criar empresas para prestação de serviço? Pode, vamos já ver. E o governo pode criar empresas para explorar atividade econômica, que aí ele vai visar lucro. Qual é o objetivo aqui? Competir com o mercado para balancear o mercado e evitar a formação de cartel. Por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras. Ali de eleição 173, são 173. Aí o que é que acontece? Eles vão ser tratados o máximo possível como se fossem empresa do setor privado, ó, se submetendo às regras civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Eles vão ter uma lei própria de licitação e contrato para eles. Eles não se submetem a 14.133 e o objetivo deles, ó, é reprimir o abuso do poder econômico que visa a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário do lucro. Ou seja, balancear o mercado evitando formação de cartel. Agora vamos ver 173 aqui, 175 aqui, ó. 175 aqui, ele diz assim, ó. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sobre o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviço público. Então, o que é que você tem que saber? Você tem que saber que o governo pode criar uma autarquia para prestação de serviço público, uma fundação pública para prestação de serviço público, uma sociedade de economia mista para prestação de serviço público, uma empresa pública. Só que quando a gente está trabalhando com as empresas do governo, aqui, ó, para fazer prestação de serviço, o viés dela é mais comercial e industrial, tipo CAGES, empresa de correios e telégrafos. Então, o que é que eu preciso que você absorva nesse momento daqui? O que é que eu preciso que você absorva daqui? Primeira coisa que eu preciso que você absorva. O governo pode instituir suas empresas para atividade de natureza econômica ou prestação de serviço. Quando for prestação de serviço, não visa lucro. Pode até cobrar, mas para se manter. Quando for atividade de natureza econômica, 173 visa lucro. 173 aqui, ó. 173, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras. 175 aqui, ó. CAGES, Empresa de Correios e Telégrafos. Por quê? Porque aí elas são as empresas do governo. Na forma de empresa pública ou na forma de sociedade de economia mista, tá certo? Saindo daqui, você tem o Decreto-Lei 267, que vai te dizer assim, ó. A administração federal compreende a administração direta e a administração indireta. Aí ele vai te dizer, a administração direta constitui os serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Quantas vezes você já pegou questão desse naipe aqui e você não sabe onde era que estava? Tá aqui. Você acabou de descobrir que está aqui, né? A administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações. Aí ele vai te dizer, as entidades compreendidas na administração indireta vinculam-se ao ministério cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. Então, a relação aqui, ela é de vinculação, ela não é de subordinação. Você já me ouviu falar disso 500 vezes. Não existe subordinação entre os entes da administração indireta para com os entes da administração direta. O que existe é vinculação, também conhecida como controle finalístico, na esfera federal, supervisão ministerial, porque ele fala aqui de ministério, ou tutela administrativa. E aí, para aqui, fechar o decreto-lei, ele vem conceituando cada entidade. Só que eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa. Essa conceituação, ela já está um pouco defasada. Por quê? Porque ela é lá de 67. Então, faça a leitura, mas não absorva muita coisa, tá? Ele diz que a autarquia é o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios, para executar atividades típicas da administração que requerem para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.
Vai te dizer que empresa pública é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União. Na parte 2 eu vou te explicar isso melhor, porque a gente tem uma lei falando sobre isso, criada por lei. Ela não é mais criada, viu, pessoal? Ela é autorizada. Mas lá em 67 tem criada. Isso aqui pode te dar dor de cabeça. Para exploração de atividade econômica, hoje não é só atividade econômica, também tem prestação de serviço. A Lei 13.303 vai te mostrar isso, e eu vou te mostrar na parte 2, tá? Que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Então, ela pode ser limitada, ela pode ser SA, ela pode ser comandita. Aí o 3... Sociedade de economia mista é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado criada por lei para exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima. Sociedade de economia mista só pode ser SA, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União ou às entidades de administração indireta. Lembre-se que aqui, ó, muita coisa mudou. A gente vai fazer leitura da Lei 13.303 de 2016 e muita coisa que mudou, tá? E aí, ó, fundação pública, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, lembre-se que hoje ela pode ser pública ou privado, nós estamos falando lá de 67, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades do direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento, custeado por recursos da União e de outras fontes. Então, eu posso ter a fundação custeada por outras fontes que não só os recursos da União. E vamos fechar nossa aula? Lei 9784/99, parágrafo 2º. Para os fins dessa lei, considera-se órgão a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Entidade, a unidade dotada de personalidade jurídica. A autoridade, o servidor agente público dotado de poder de decisão. Então, ele tem esse desenhozinho aqui para você, ó. Isso aqui é a entidade. Isso aqui, essa janelinha é o órgão. E esse daqui é o agente. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que a ideia de administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico. Nós estamos falando dos sujeitos, da estrutura da administração. A ideia de entidade, pessoa jurídica, a ideia de órgão, compartimento dentro da pessoa jurídica, a ideia de agente, pessoa física dentro do órgão que está dentro da entidade. Respira, Tilide, respira, porque essa é só a parte 1, tá certo? E assim a gente acaba a contagem regressiva do 22º dia. Cuida!